Está no ar mais um episódio de Histórias Inspiradoras. Sejam todos bem-vindos, todos mesmo. Afinal, aqui o nosso papo sempre gira em torno de DEI, diversidade, equidade e inclusão, além de empoderamento feminino, é claro. O tema de hoje é Body Positive, ou positividade corporal. Esse termo se refere a um movimento que prega a aceitação de todos os corpos, para que ninguém precise se enquadrar em padrões de beleza. E quem vai conversar comigo sobre esse assunto é a atriz Mariana Xavier. Oi, Mariana. Zezé, querida, que honra falar com você. Você sabe como eu sou sua fã. Eu só lamento que não seja presencialmente para eu te dar um abraço bem apertado. Mariana, você hoje é uma referência quando a gente fala em aceitação do próprio corpo. Mas nem sempre foi assim, né? Hoje as pessoas acabam tendo uma ideia equivocada de que eu fui gorda a vida inteira e muito bem resolvida a vida inteira. E nem uma coisa é verdade, nem a outra, né? Eu, até os meus 18 anos, eu tinha o meu peso bastante estável. Eu nunca fui uma pessoa super magra, mas eu tava ali na média, né, do que se diz, muito entre aspas, normal, né? E a partir dos 18, eu comecei a ter algumas oscilações de peso. Imagina, não era nada grandioso, era 3 quilos, 5 quilos, mas aquilo, por toda a pressão social que a gente recebe, toda essa pressão estética, já me parecia um desespero. E aí eu procurei médicos que foram totalmente irresponsáveis e só fizeram aumentar essa minha neurose. Aí eu fui tomando um monte de remédio, aí cada vez que eu parava, eu engordava mais. E é uma longa história. Até que um dia, depois de muito tempo me violentando e fazendo tanto mal para minha saúde, eu percebi que eu tinha que lidar de uma forma diferente com as mudanças que tinham acontecido com o meu corpo. Que a autoestima não é só uma coisa de se satisfazer com a própria imagem. Eu falo que é você aprender a se admirar como o conjunto da obra, como o que você é, não só fisicamente, né? Exatamente, você é linda! Somos! Você já sofreu de gordofobia ou o que mais te afetou foi a pressão estética mesmo? Bom, eu sou o que eu costumo dizer, Zezé, que eu sou uma gorda P. Eu tô ali, digamos, entre os tamanhos ditos plus size, eu tô nos menores tamanhos, né? Então, na prática, eu digo que eu sofro mais pressão estética do que gordofobia. E é importante a gente falar sobre isso, né? Que são duas coisas diferentes, porque pressão estética é uma coisa que todo mundo que vive na nossa sociedade sofre. Verdade. Gordofobia, a gente já está falando de privação de acesso, é outra coisa. A gente está falando de uma opressão que chega a ser violenta mesmo em alguns momentos. São pessoas que são, muitas vezes, não vistas como seres humanos. São agredidas, sofrem ofensas, são privadas de acessar certos espaços, passam por constrangimentos por causa do seu corpo, né? Você entrar num avião e não ter uma cadeira que você caiba, ou você tem que pedir um extensor de cinto. É você querer fazer um exame e você ter que ir numa máquina de cavalo ou de boi porque não tem uma máquina numa clínica humana que suporte o seu peso. É você chegar num médico e a pessoa nem te examinar de verdade porque ela bota a culpa de tudo que você sente no seu peso. E magreza não é sinônimo de saúde, né? Não necessariamente. Não mesmo. Eu sempre falo, às vezes tem uma pessoa magra com um copo de uísque aqui, ó, um cigarro na mão aqui, ó, e olhando pra pessoa gorda e falando, ah lá, vai infartar, vai morrer. Hoje você se considera adepta do body positive? Você gosta dessa expressão, enfim, desse termo? Eu acho que essa expressão tem seu valor. Eu acho que é um movimento que fez bem para muita gente que sempre foi ensinada a odiar os seus corpos, né? Então eu acho que é muito importante que as pessoas saibam, cara, você pode se amar como você é.
Você não precisa buscar um corpo que não é o seu, que não tem a ver com a sua genética, com o seu estilo de vida. Mas tem uma outra expressão que surgiu depois, eu acho que eu me identifico mais, que é a tal da body neutrality, né? Que é não uma positividade corporal, mas uma neutralidade corporal. Porque eu acho que muitas vezes essa questão da positividade corporal, às vezes periga você ir para tal da positividade tóxica, né? Que é assim, você tem que amar o seu corpo, você tem que amar todas as marcas, todas as celulites, todas as estrias, todas as dobras. Vira quase um peso para quem não consegue. Cara, vai ter parte do meu corpo que eu não vou amar, mas eu vou tentar aprender a conviver com ela de uma maneira saudável, de uma maneira sadia. Eu olhar para ele e falar assim, tá, tudo bem, esse é o meu corpo, ele carrega a minha história. Sabe, é olhar com mais respeito pro que você tem. Uma coisa que as pessoas acham também é assim, não, você tem, falou que era feliz gorda, tem que ficar gorda pra sempre. Eu falo, não, eu não assinei nenhum atestado dizendo que eu vou estar gorda pra sempre. Hoje eu tô bem assim. Hoje eu gosto do que eu vejo no espelho, a minha saúde tá boa. Se um dia isso mudar, se em algum momento eu não me sentir mais satisfeita com o meu corpo, é meu direito e meu dever mudar, mas por ninguém. Esse é o ponto. E com relação ao trabalho, querida? Em que medida o fato de não ter o tal do corpo padrão, em que medida isso atrapalhou no início da sua carreira? Quando eu parei de brigar com a balança e falei, ok, eu sou uma mulher gorda agora, tudo bem, esse é o meu corpo agora. As coisas começaram a acontecer. Eu lembro que eu passei por uma situação de uma produtora de elenco falar assim pra mim, seu corpo não está contra você, existe papel pro seu corpo. E realmente eu entrei num nicho, só que esse nicho em algum momento também começou a me incomodar, porque virava... E você vai se identificar com isso em alguma medida, né? Porque eu sou uma mulher gorda e você é uma mulher negra, e a gente luta para não ficar presa a certos estereótipos, né, Zezé? Houve um tempo na televisão em que as pessoas negras estavam sempre fadadas a fazerem as escravas, as serviçais, e as gordas sempre o alívio cômico da trama, sempre a mulher que vai se apaixonar pelo bonitão e vai ser rejeitada, né? Esse lugar sempre estereotipado, que eu tô lutando para sair dele, e eu acho que é uma luta de todos nós, né, da gente ser vista como atrizes, mais do que uma atriz negra, ou uma atriz gorda, ou uma atriz com nanismo, atrizes, né? Mariana, tem algum personagem que você viveu na sua carreira que hoje você se envergonha dele? Eita! Polêmica! Por isso que eu ri. Quando eu ainda não tinha feito uma novela inteira, né? Quando eu ficava fazendo pequenas participações, as famosas pontas, eu vivia algumas situações em cena que hoje eu não faria, porque eu acho que era um desserviço à minha própria causa. Mas é muito delicado também, né, Zezé? Porque quando você é uma atriz em começo de carreira, né, você meio que tem que pegar as oportunidades que surgem. Eu sei exatamente o que você está falando, porque as pessoas também me cobravam no início da carreira, em que eu fazia muitas empregadas domésticas, serviçais, enfim, personagens serviçais, né? E as pessoas diziam... Principalmente depois que eu fiz sucesso com Chica da Silva, diziam, sim, não, você não precisa mais. Como não precisa? Os boletos não param de chegar, a gente tem que pagar as contas, não é? E, aliás, nada contra, deixar bem claro aqui, já que eu toquei nesse assunto, nada contra a fazer uma empregada doméstica, uma serviçal. O problema é que eu só fazia aqueles personagens, só me chamavam para isso, e também eram personagens que não existiam na história, né? Abriam porta, fechavam porta, sim senhor, sim senhora, servia café, servia água. Então é desagradável, né? Você fazer um curso de arte dramática para depois ficar só servindo cafezinho. E em que momento da sua carreira você deslanchou? O que me projetou mesmo para o Brasil foi
o filme do Paulo Gustavo, Foi Minha Mãe Uma Peça, que era uma personagem, inclusive, que sofria muita gordofobia da própria mãe, né? A franquia de maior bilheteria do cinema nacional, é um sucesso estrondoso. E aí, quando pintou o convite pro filme, eu falei, não vou fazer porque eu vou emagrecer e eu sei que pra essa personagem tem que ser gorda e eu não quero, eu já tô emagrecendo, não sei o que. Aí várias pessoas, graças a Deus, falaram, tá maluca, minha filha? Uma grande oportunidade na sua vida. Se você quiser emagrecer, emagreça depois. Você sente alguma evolução no mercado nesse quesito? Sinto bastante, assim, acho que já estamos conseguindo ter personagens gordas que não vão mais ser motivos de chacota, mas vão trazer esse tipo de discussão sobre a pressão estética e a gordofobia. Eu acabei de protagonizar um filme chamado Doce Família, que deve estrear no início de 2023, que é sobre isso. Eu fiz Medida Provisória, filme do Lázaro. A minha personagem não tem nada sobre o meu corpo, poderia ser feita por qualquer atriz. No seu canal do YouTube, você também fala muito de autoestima, aceitação. Qual é o seu maior objetivo quando... Eu acho que o meu maior objetivo é tentar impedir que tantas mulheres passem pelas dores inúteis que eu passei. Eu falo que as coisas que a gente viveu, Zezé, não tem como mudar. Mas quando a gente consegue transformar, quando a gente consegue falar sobre essa dor, quando a gente consegue compartilhar essa vivência, transformando essa dor em cura e em libertação pra gente e pra outras pessoas, eu acho que a vida ganha mais sentido. Que maravilha. Mariana, agora eu gostaria de fazer um jogo de perguntas e respostas com você que eu chamo de ioiô da Zezé. Topa? Com medo, mas topo, vai! Então vamos lá. Sua maior conquista? Viver da minha profissão. Seu maior arrependimento? Ter violentado tanto o meu corpo atrás desse padrão. Um ídolo gordo? O Ed Mota! Ai, que maravilha, eu também adoro. Padrão de beleza é? Padrão de beleza pra mim é ser você mesmo. Seja seu próprio padrão. E o que você vê quando se olha no espelho? Uma peça valiosa em eterna desconstrução. Ser gorda é? Algo que me descreve, mas não me define. E como você se define? Um espírito em evolução. Gordofobia é? Uó! Para fechar, o que é autoestima para você? Autoestima é ter amor por quem você é, como conjunto da obra, e ter vontade de se cuidar. Muito obrigada, foi maravilhoso o nosso encontro. Ai, muito obrigada a você, Zezé. Eu sou muito sua fã, você sabe disso há anos, né? Anos atrás eu tive o prazer de apresentar o Cantrizes com seu show e eu vou repetir aqui o que eu falava lá e o que eu falo de você, mesmo quando você não está presente. Você é uma força da natureza, o seu sorriso ilumina o mundo. A gente precisa de você. Obrigada, você também. Parabéns. Um beijo, meu amor.